Agora, só foi falar, ele voltou. Beleza, galera, então vamos, né, começar hoje, né, falando sobre orientação a objetos, né, introdução à orientação a objetos. Então, é um conteúdo que, logo depois de modularização, é um dos conteúdos que eu acho mais interessante, né, da linguagem de programação, e é o que caracteriza, né, a estruturação das linguagens, né. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, quais são os benefícios, né, dessa organização baseada em objetos, né. Então, a ideia aqui é continuar a aceleração, né, diminuir o tempo de desenvolvimento, melhorar a manutenção, né, do código, tornar o código mais fácil de você estar entendendo, né, e adaptando ele, permitir que você tenha um código com a melhor qualidade, né. Mais uma vez, é possível você ter grupos, né, de pessoas atuando ao mesmo tempo no desenvolvimento. Então, a orientação a objeto nada mais é do que uma organização, uma estruturação, né, dos nossos códigos. Então, desde a aula passada, né, a gente já veio conversando que vocês estavam muito acostumados a fazer tudo em um arquivo só, né? Todo o desenvolvimento em um arquivo só, todas as funções, né, os métodos em um arquivo só. Já a orientação a objeto, ela permite que a gente estruture o código e aí a gente vai colocar, por exemplo, tudo que vai estar relacionado com uma determinada coisa do nosso sistema em um arquivo separado, né? Então a gente vai utilizar o conceito de classes, que eu já vou apresentar para vocês. Então a programação orientada a objetos, ela tem um foco nos dados, né, do sistema e não nas funções, tá? Tranquilo, Gabriel, bem-vindo aí, meu velho. A estruturação do programa, ela é baseada nos dados, né? Então foco sempre, né, na organização dos dados, melhor organização dos dados. As funções mudam mais do que os dados, tá? Então os objetos e atividades do mundo real. Então aqui a gente vai ter uma estruturação, né, com foco na informação. E o que é um objeto, né? O que danado é isso? Então, objeto é um grupamento de dados e operações que representam um conceito. Você combina uma quantidade de informação e de métodos, né, em um determinado local. Então, por exemplo, a gente tem aqui a conta bancária. Toda conta bancária, ela possui um número, um saldo, e ela possui algumas operações que a gente pode estar realizando, né, através daquela conta bancária. Creditar algum valor, né, naquela conta ou debitar algum valor do saldo daquela conta. Então, creditar e debitar a gente chama de, né, funções ou métodos, né, são pequenos módulos aí. O aluno do IFBA, por exemplo, ele também pode ser, né, considerado como um objeto. Então, toda vez lá no SWAP, né, cada aluno que é cadastrado lá no SWAP, a gente tem uma estrutura de objetos por trás. Todo aluno ele possui nome, CPF, endereço, número de matrícula, né, também faltou aí. E aí a gente vai ter alguns métodos, né, por exemplo, inserir o aluno, remover o aluno, alterar as informações, né, do aluno, corrigir o nome, alterar o endereço, quando o aluno ele finaliza o curso, né? Então ele é um aluno concluinte. Então existem algumas funções que vão estar associadas com os alunos. Então os objetos eles podem ser considerados como blocos básicos para a construção de um programa. Contém dados que podem ser usados e modificados e ele possui uma identidade, né? Uma identificação única, tá? Ele possui um estado em um determinado momento, né, da execução do sistema, ele possui um estado que esse estado ele pode ser alterado ao longo, né, da execução do nosso programa, né? Então, por exemplo, esses valores eles podem ser, né, armazenados e alterados. Ele possui uma interface que é a forma como nós vamos nos comunicar, né, com aquela informação e ela possui um comportamento, né, que são operações que podem ser executadas ao longo aí, né, da execução. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Um carro ele pode ser considerado como um objeto, tá?
Então, qual é a identidade? Então, geralmente, você tem números, né, sequenciais, de 1 a N. Qual é o estado? Ou seja, qual é a cor, qual é o tipo de pneu, etc. Qual é a interface, a forma de comunicação? Volante, pedais, né? Por aí vai. E qual é o comportamento? À medida que você gira o volante, aquele carro ele vai, né, tomar direções diferentes. Quando você pisa no freio, aquele carro, né, ele tende a reagir, né, freando. Pisa no acelerador, então esses comportamentos eles impactam, né? Muitos textos definem um objeto como possuindo duas características: estado e comportamento. Nesses casos, a identidade é parte do estado e a interface é parte do comportamento. Então, aqui a gente tem um objeto, conta bancária, tá? Então, esse objeto ele vai possuir um número de identificação que é único. A gente não pode, por exemplo, ter dois objetos com o mesmo, né, número, teoricamente. A ideia, né? Numa conta bancária, você não pode ter duas contas, né, idênticas, tá? Então, esse número de identificação aqui ele vai ser único. Ele vai ter um saldo, né, um valor que vai ser creditado lá, que aqui provavelmente pode ser um ponto flutuante ou um double. E aqui a gente vai ter duas operações, né, creditar e debitar. Então, esse aqui é o estado atual da conta, tá? E os comportamentos são essas operações, creditar e debitar, que a gente pode, né, executar em cima do objeto conta bancária. Então, se a gente chamar o nosso método creditar e passar 20 como parâmetro, ele vai pular de 354 para 374 após, né, aquela operação. Ou seja, né, o estado ele vai ser alterado, né? As informações elas vão ser alteradas. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Feedback rapidinho aí. E bola. Massa. E aí a gente chega no outro grande conceito da orientação a objeto, né, que é a organização do nosso sistema em classes, né? E o que danado é uma classe, professor? Então a classe é um agrupamento de objetos que têm propriedades comuns e realizam as mesmas funções. Ele descreve como objetos daquela classe são estruturados internamente, né, com propriedades e operações, e a classe é um conceito, e o objeto é uma instância desse conceito. Então tem um exemplo aqui, portanto, né, podemos ter vários objetos pertencentes a uma mesma classe. Né? Todos os objetos conta de um banco, um para cada conta. Né? Então imaginem que a classe é como se fosse uma forma de bolo. Né? Não tem a forma de bolo? Aquela forma, o formato do bolo sempre vai ser o mesmo. Ou seja, a conta, ela sempre vai ter as mesmas características, né? O número e o saldo, independente, né? Só que aí o que vai mudar é a informação, né? Então você pode ter bolo de baunilha, você pode ter bolo de chocolate, você pode ter bolo, né, com diversos outros nutrientes. Porém, a estrutura do bolo, o formato, ele vai ser constituído, né, da mesma forma. Ou seja, a classe ela vai ser idêntica, né? E os objetos ele vai permitir essa adaptação aí a partir dessa estrutura que os objetos vão ter em comum. Então aqui o classe, né, vezes objeto, então aqui a gente tem, né, contas, né, 1, 2, 3, 4, 5. Cada conta ela possui, né, o seu identificador único, né? Reparem que todas possuem número, saldo e operações, né? Creditar e debitar, tá vendo? Todo objeto ele vai ser construído a partir dessa mesma estrutura que foi definida na classe. Tudo tranquilo até aí? Conseguiram entender esse conceito, essa ideia? Então, massa. O objeto é uma instanciação da classe. Mais para frente, eu não quero entrar nisso agora, mas mais para frente a gente vai ver o seguinte: a gente tem, por exemplo, int x, então x é inteiro. A gente tem float y, né? Float é uma variável ponto flutuante. E aí a gente vai ter, por exemplo, conta j. Então a conta j
é uma variável do tipo que a gente criou, que foi, né, a nossa classe conta. Mais para frente a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses conceitos, tá? Então, o objeto é uma instanciação da classe, né? Então, a gente pega aquela estrutura em comum, né? E aí a gente cria os nossos objetos a partir daquele cara lá. Uma variável de uma classe é chamada de objeto e conterá campos, né, de dados em funções. Em termos de variável, olha aí a comparação. A classe seria o tipo, int, float, e aí agora vamos ter os tipos que a gente criou. Vai ser o tipo da nossa classe. E o objeto, ele vai ser justamente a variável, né? Então, int x igual a 10. X igual a 10, né? A variável, a instanciação do valor na variável x. O objeto vai ser a instanciação. E aí, professor, mas para que isso, né? Porque então a ideia fundamental de linguagens orientadas a objeto é a possibilidade da gente combinar um único registro, né, que conterão dados e campos que são funções para operar, né, os dados do registro. A gente vai ver que essa organização, o código fica bem mais estruturado, fica bem mais fácil de você entender. Tudo que tiver relacionado com a conta, por exemplo, ela vai estar dentro da mesma classe. Vamos supor que a gente tem uma classe carro. Tudo que tiver relacionado com carro vai estar implementado dentro da classe de carro, né? Então você não vai ter mais essa mistura de conceitos, tá? Então permite que as coisas fiquem mais organizadas e bem estruturadas. Mas como declarar uma classe em Java, tá? Então tem um exemplo aqui, ó. Temos uma aplicação bancária que deverá armazenar os dados de todas as contas correntes de um banco. Conta, ela vai ter saldo e número e podemos realizar créditos e débitos nessas contas, né? Então tá aqui, ó, declarando uma classe. Então a classe ela possui atributos, tá? Que são os dados. Ela também implementa métodos, que são as operações, né, que a gente vai estar realizando. Ela possui construtores, e aí a gente vai falar, por enquanto, nós vamos utilizar o construtor padrão, tá? Eu já vou explicar para vocês qual é a diferença, né, dos construtores padrões para os construtores que a gente criou, mas por enquanto vamos utilizar os construtores padrões. Mas os construtores, eles permitem que a gente inicialize os parâmetros do objeto no momento que a gente está declarando ele, tá? Então, provavelmente na próxima aula a gente vai estar falando sobre isso. E aí a gente tem outras classes. Então é bem simples, ó. Para criar uma classe, ó, public class, tem que ter público para dizer que aquela classe é pública. Porém, a gente pode ter classes privadas e classes protegidas, tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais para frente também. Mas, por enquanto, né, nós vamos criar, né, nossas classes como pública. Ela tem que possuir um nome, tá, específico, e aqui, ó, abre e fecha chaves. Aqui dentro, nós vamos ter a implementação, né, da nossa classe conta. Tranquilo? Eu vou passar primeiro essa parte teórica, e aí depois eu dou uma pausa no vídeo e aí a gente grava um segundo vídeo só com a parte de implementação, beleza? No Eclipse. Então, definindo os atributos, né? Então, cada atributo ele tem um tipo específico que vai estar caracterizando as propriedades dos objetos. Então, por exemplo, double string denotam, né, os tipos dos elementos. Então, vejam, nosso número ele vai ser string e aqui a gente vai ter, ó, a gente vai dizer que essa variável ela é privada. E a gente vai discutir sobre isso. Mas isso quer dizer que quando ela é privada, a gente só consegue alterar os valores e definir, atribuir valores a essa variável dentro da classe conta. Qualquer outra classe que se a gente tentar chamar esses valores diretamente, a gente não vai conseguir, tá? Então, a gente está protegendo. Então, tanto o número quanto o saldo que é double, eles vão ser variáveis privadas. Elas só vão poder ser manipuladas dentro da classe conta, tá? Falando um pouquinho, tá, dos tipos em Java, então, ó, esses primitivos aqui a gente já viu, né? Tem toda... Vejam os vídeos depois com calma, que tem um vídeo só falando sobre os tipos primitivos. Caractere, inteiro, booleano, double. Já na nossa classe orientação a objeto, a gente tem os tipos que são, né, chamados de
referência, tá? Então, por exemplo, as classes, né, string, object, interfaces, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, array, então todos esses caras aqui, eles são passados por referência, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a alocação, porque eles utilizam o endereço de memória, tá? A memória do computador, então a gente utiliza referência. O Breno falou ali, professor, estou sem acesso pelo provedor. Não, tranquilo, tranquilo. Breno, aí você vê como é que tá. A gente está gravando, né, a aula, e assim que a gente finalizar, se sua conexão cair ou tiver problema, a gente vai disponibilizar esse vídeo, beleza? No canal no YouTube e no Google Classroom. Não se preocupe, não. Então, os elementos de um tipo primitivo são valores, enquanto os elementos de um tipo referência são referências para os objetos. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essas referências, que geralmente são endereços hexadecimal que, né, estão aí indicando para espaços, né, da memória do nosso computador. Beleza? Então aqui o que acontece? Né? Vocês utilizaram string até hoje em Java como se fosse um tipo primitivo. Porém, string não é um tipo primitivo, tá? Existe uma implementação, existe toda uma implementação por trás, tá, das strings. E em Java, o string pode ser considerado como um tipo de referência, tá? Então, não é um tipo primitivo, e sim uma classe, tá? Então, a gente tem literais, né, que são, bota as aspas aqui, ele não entra com informação nenhuma, podemos ter um caractere único, ou podemos ter, né, um conjunto de strings. Aqui ele bota BSI, dá uma quebra, né, na linha, e bem embaixo. E aí a gente tem alguns operadores. No caso aqui, o mais, ele vai fazer uma concatenação. Então, se a gente botar maio mais de mais 99, ele vai fazer, né, uma concatenação aqui, né, dessa string. Note que a conversão de inteiro, né, para string. Então, 99 aqui, ele é convertido. Então, qual é o nome disso? É feito um casting, né? Então, ele é convertido de um número inteiro para string. Então, há uma conversão implícita de todos os tipos primitivos para string. Então, toda essa implementação aí, ela já é feita, tá? Então, qual é a vantagem disso? Existem alguns métodos que já estão implementados pela classe string. Então, por exemplo, para comparação, para comparar string A com a string B, a gente pode botar assim, a.equals. Toda vez que tem um ponto, é que a gente está fazendo uma chamada ao método da classe A. Né? Então, string é uma classe. Né? Mind blowing, né? Galera que não sabia. Então, a gente tem aqui a.equals B, ou seja, a gente vai fazer uma comparação da string de A com a string de B. E o resultado, né, vai ser um valor aqui booleano, né? 1 ou 0. E aí a gente pode fazer essa comparação, por exemplo, para, né, ter um resultado de if, por exemplo. Tamanho de uma string, então tem um método implementado para isso. Então, se a gente tem aqui um inteiro i, a gente bota a.length, length é tamanho, comprimento em inglês, né? Então, esse método length, ele está implementado na classe string. Então, você bota a ponto, né? Então, toda vez que você bota o ponto, você vai ver no Eclipse que ele já vai dar um autocomplete lá, com uma série de comandos e métodos que já estão sendo implementados pela classe. Né? Então, aqui o length, ele ele conta, né, a quantidade de caracteres que tem na string. Para extrair um subconjunto, então aqui a gente tem o substring de 0 a 3, então aqui utiliza aquele conceito de array, né? Então ele pega 0, 1, 2 e o 3, né? O 3 não entra, que é o espaço em branco. Então ele puxa, ele imprimiria ali o bem, né? Então, pessoal, para vocês saberem um pouco mais, se vocês quiserem conhecer, aqui está até tá na versão 7 do Java, tá? Mas nas versões mais novas ele tem a atualização, beleza? Nas versões mais novas do Javadoc, vocês vão encontrar, né, toda a implementação de todos os métodos que estão sendo implementados pela classe string, tá? Então, depois dê uma olhadinha lá, docs.oracle, esse endereço aqui, ó. E aí você consegue ver todos os métodos que estão lá dentro
implementados. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Eu vou fazer uns exemplos com string também, beleza? Para a gente brincar um pouquinho. Então, na sequência, vamos falar dos tipos, né, de acesso. Então, até o momento, nós, né, já conhecemos dois, public e privado, que eu falei brevemente, né, logo atrás, né, pouco atrás. Então, é o tipo de acesso que vai estar especificando a visibilidade dos membros, né? Então, um membro da classe, quando ele é private, quando ele é privado, eles são acessíveis somente pelos membros da mesma classe. Então, se você tiver métodos lá dentro, você consegue acessar. Se você tiver variáveis lá dentro, você consegue acessar dentro da classe, beleza? De outra classe, a gente não consegue enxergar esses dados, tá? Membros da classe public são acessíveis em qualquer lugar onde o objeto é visível. Então, por exemplo, a gente utiliza muito public, né, nos nossos programas, né? Tudo público. Então, tudo tem acesso, todo mundo consegue ver. Ah, professor, e quando eu não coloco? Então, por exemplo, a gente costuma botar em x, né, igual a zero. Então, quando você declara dessa forma, está implícito que aquela variável é pública, que o acesso, né, àquela informação é público. Beleza? Então, geralmente, na parte privada da classe são colocados os membros que conterão dados, tá? E aí você me pergunta, pô, professor, mas para que eu vou botar private, né? Porque é o seguinte, é uma forma que a gente tem de proteger a informação, tá? Então, dizemos que esses dados estarão escondidos, tá? Também conhecido como information hiding, que é você esconder aquela informação. Porque, por exemplo, não é todo mundo que pode ter acesso ao número e o saldo da sua conta. Já pensou se todo mundo conseguisse entrar lá no banco e verificar o seu saldo e suas informações bancárias? Isso não seria nada legal, né? Então, a ideia de você ter isso como private é para você proteger aquela informação para que pessoas, né, que não consigam ter e não consigam manipular aquela informação de forma indevida, tá? Então, o conceito de esconder dados significa que eles estarão confinados dentro da classe e não poderão ser alterados por funções que não pertencem à classe. A minha tá negativa, tá safe, né, Davi? Então, tá tranquilo. Se for o contrário, né? Então, galera, por padrão, né, todos os membros declarados como, né, classe, ele tem acesso público, beleza? Então, aqui, né, mais uma boa prática de desenvolvimento é você deixar explícito, tá? Public class livro, então aqui nós temos, né, o private, int, ano de publicação, então essa informação ela vai ser protegida, né? O ano de publicação do livro vai estar protegido, e o título aqui, ó, que é uma string, né, private string título, também é uma informação que vai estar protegida. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho dos métodos dentro da classe. Então, a gente já falou aqui, né, do nome da classe, que é conta, e da estrutura, né, principal da classe. Falamos dos dois métodos, que eles vão ser o quê? Qual o tipo de acesso, tanto a número e saldo. Justamente, Lucas, muito bem. Vamos colocar essas informações como privada. Show de bola. E aí, aqui dentro, a gente vai ter dois métodos, tá? Creditar e debitar. Então, tem aqui, ó, o método creditar, tá? Public void. Isso aqui é um método mesmo que a gente viu na aula anterior, tá? Só que esse método, ele vai estar dentro da classe conta. Então, ele recebe como parâmetro um valor double, tá? E aí a gente vai pegar esse valor double e vamos somar esse valor ao saldo. Tranquilo? Então, repare que o método também ele é público, ó. Público void, ele não precisa, né? Ele não retorna para a gente nenhuma informação. No entanto, esse valor ele vai estar sendo atualizado aqui na nossa variável privada double. Reparem que public void creditar, nosso método ele é público, ele está dentro da mesma classe que a variável ó, privada saldo. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos acessar a informação
porque eles estão dentro do mesmo, da mesma classe. Alguns detalhes, né? Se lembre que as variáveis número e saldo, né, eles têm acesso privado. Qualquer acesso a essas variáveis fora da classe não será permitido. A gente não vai conseguir. Somente a função creditar, nesse caso, tem acesso às variáveis, pois ambas, né, tanto as variáveis quanto, né, o método, eles estão dentro da mesma classe. Porém, o restante do nosso programa, ele não vai ter acesso. Então, né, isso aqui, na verdade, é uma das boas práticas de programação chamada de encapsulamento. Tá? Não podemos acessar diretamente as variáveis privadas da classe. Desta forma, os campos de dados estarão, né, escondidos de uma certa forma, o que previne aí alterações acidentais. Dizemos então que os campos de dados e suas funções estão encapsulados, tá, em uma única entidade. Encapsular ou entender, ou esconder, perdão, né, são termos aí técnicos utilizados né, pelo pessoal de desenvolvimento. Então, ao se criar um objeto, cada objeto da classe tem suas próprias variáveis e suas funções, tá? Então, toda vez que a gente criou, por exemplo, conta 1, conta 2, então cada objetozinho desse, ele vai ter as mesmas variáveis privadas e os métodos, tá? Este é o conceito básico da programação orientada a objeto. Dados e funções, elas são membros do mesmo objeto, e variáveis globais agora não são mais, né, necessárias. Então, a gente vai focar na criação de objetos, ao invés de ficar focando em variáveis globais. Então, tudo isso, galera, a gente vai ter aí um carinha, né, que é o NIL, que de uma certa forma vocês já utilizaram aí, né, para utilizar o scanner, né, e tal, para entrar com informações no teclado. Então, esse operador NIL, ele tem um significado, tá? Ele vai servir para a gente alocar informação de forma dinâmica na memória, né, da nossa máquina, mas em tempo de execução do programa. Reparem que quando a gente compila o nosso código, aquela informação, ela não vai ser, o objeto, ele vai ser instanciado, mas ele não vai ser criado, né, a não ser que a gente force, né, a criação com os construtores. Mas a gente instancia a criação e o armazenamento dessa informação na memória, ela só vai ser feita no momento que a gente chama o operador NIL, tá? Então o NIL, ele serve para alocar uma região da memória aonde a gente vai guardar as informações, né, da nossa conta, que no caso vai ser o número e o saldo, tá? Isso é interessante também porque no Java ele vai fazer um cálculo dessa operação de acordo com os tamanhos. Então, se a gente tem um float, né, e um int, ele vai reservar o espaço de bytes de acordo com o tamanho das variáveis necessárias para guardar naquela região da memória, beleza? Isso é feito de forma dinâmica. Pode ser utilizada tanto na alocação de vetores, como variáveis simples, objetos, e a liberação da memória é realizada através do garbage collector, que é o coletor de lixo. Então, galera, por quê? Qual é a vantagem disso aqui, né? No C++, toda a alocação de informação na memória, ela é feita pelo desenvolvedor, porém, ao final da execução do programa, a gente precisa liberar aquela memória. A gente precisa fazer o dump, né? Se a gente não liberar aquela memória, a informação vai continuar lá na sua máquina. Então, se você rodou o programa 1000 vezes e você não desalocou, você vai incluindo informação lá na memória, vai incluindo informação, até o momento que a memória estoura. A grande vantagem do Java é que, né, o JVM, que é a máquina virtual do Java, ela tem um garbage collector. Então, no desenvolvimento com o Java, você não precisa se preocupar com a liberação da memória. Assim que você finaliza, né, a execução do seu programa, automaticamente o garbage collector vai fazer, né, isso para a gente. É uma vantagem. A desvantagem é porque a JVM, né, ela tem que estar rodando na máquina, né, ela consome, né, processamento. Então, existem vantagens e desvantagens, tá? Por isso que o pessoal usa muito C++, por exemplo, C++, para poder, com ponteiros, né? Para poder fazer sistemas para hackear a máquina, né?
Então, muitas vezes ele abre um programa, ele cria um loop infinito, ele vai alocando informações aleatórias na memória da máquina até que chega no momento que sua máquina dá um crash. E aí é o momento que o pessoal usa para fazer invasões, né, e acessar informações via backdoor e tal. Então, no momento que sua máquina está travada ali, o cara está acessando, né? Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Falando um pouquinho agora da alocação dinâmica, tá, de objetos. Então, no caso de objetos, a utilização do operador new, ele implicará na ativação, né, do construtor. Por isso, agora, né, a gente manipula os objetos que têm seus próprios dados e funções, tá, como membros. Em alguns casos, não é preciso passar nenhum parâmetro como referência. Alguns membros de funções usam diretamente os dados, tá, de seus objetos. E aí a gente vai ver as duas formas, né? A gente instancia o objeto sem informação e depois a gente inclui aquela informação. E quando a gente vê os construtores, né, a gente vai ver um construtor onde a gente já cria o objeto e a gente já define os valores, né, dos parâmetros. Beleza? Comunicação entre os objetos. Então, os objetos eles se comunicam, tá? Para você poder realizar tarefas, operações. A comunicação é feita através da troca de mensagem ou chamada de métodos. Então, aqui é bem prático, tá? Porque os elementos individuais das classes eles são referenciados por meio do operador ponto. Então, isso aqui é bem interessante. Se a gente quiser chamar, por exemplo, o método creditar de conta, na nossa função principal, a gente cria um objeto, tá? Por exemplo, C1. E aí, quando eu quiser creditar um valor em C1, a gente bota C1 ponto. Então, à medida que a gente coloca o ponto, a gente pode ter acesso aos métodos públicos que foram implementados na classe. Que aí, no caso, pode ser o creditar ou o debitar. Então, a gente bota o ponto creditar, né? Abre e fecha parêntese, né? Para indicar que é um método, ponto e vírgula. E tem que ter um valor, né? Beleza? A gente vai fazer já um exemplo prático com isso aqui. Mas isso aqui é bem útil porque nas ideias de hoje, né? Quando você bota o C, quando você bota o ponto, a gente já tem um autocomplete, né? Já tem as informações ali, o que a gente pode chamar para poder, né, adicionar em conta, tá vendo? Então aqui a gente tem uma conta C, ó, ela foi, né, inicializada com um valor padrão aqui, não tem definido. Mas aí, se eu quiser creditar um valor em conta, ó, C ponto creditar, e aqui eu passo o valor, né, de referência. Então, utilizando, né, orientação a objeto para a gente estar desenvolvendo, né, programas, então, desenvolvimento de uma solução é mais fácil quando a gente quebra essa solução, né, em módulos que eles são gerenciáveis, né, desenvolver módulos separados, onde cada um é responsável por uma certa parte, nessa programação modular, que a gente já falou na hora anterior de uma série de vantagens. E a orientação a objeto facilita, né, essa programação modular. Então, esses módulos, né, são chamados de classes. Algumas considerações, tá, sobre a orientação a objeto. Então, ela permite a modularidade, que é um requisito não funcional, última aula de engenharia de software. Então, essa modularidade, ela permite a reusabilidade. Então, você consegue reutilizar aquela informação, né, de uma forma mais prática, né? E extensibilidade. Você pode conseguir evoluir o seu programa de forma bem rápida e prática. Linguagens de orientação a objeto têm objetos, classes, elementos fundamentais para construir os programas. Então, estruturas da linguagem permitem o mapeamento direto dos conceitos de orientação a objeto. Então, beleza, galera. Esse exercício aqui, ó, exercício 1, 2 e 3, são os exercícios que eu já coloquei no Google Sala de Aula para vocês, né, verificarem. Dúvidas até aqui, galera? Tudo beleza aí? Tudo tranquilo? Vamos partir para a nossa parte para a prática agora. Deixa eu dar um break